Bate-papo de hoje com o doutor João Berner, clínico geral, e um assunto extremamente importante. E já tem ouvinte que estava dando aqui, bom dia Marcelo, bom dia Aline, eu quero saber por que eu fico irritado com esse calor. O nosso Charles Edu já está mandando. Doutor, satisfação conversar com o senhor, calor elevado, impactos na saúde, muita gente com uma irritabilidade muito grande e outras tantas consequências. Por que tudo isso, doutor? Bom dia. Bom dia, Aline, bom dia, Dia. Marcelo, bom dia, ouvintes, né? O calor, então, tem sido algo bem impactante nas últimas semanas, né? Isso aí se dá por uma série de fatores, né? Inicialmente, a gente pode falar um pouco sobre o que é o estresse térmico, que corresponde a uma série de respostas do nosso organismo, né? Que ocorrem quando o nosso corpo é exposto a temperaturas elevadas, né? Podendo, né, resultar em elevação da temperatura corporal central. Então, né, a gente pode acabar ficando com a temperatura acima dos 36,5, Que é o ideal. que seria o ideal na temperatura de funcionamento, né? E isso pode levar a algumas complicações, né, como exaustão pelo calor, câimbras pelo calor, e em casos mais graves, assim, quando a gente tem exposição solar e aumenta a temperatura a níveis mais altos até, a insolação, tá? Essa elevação ela afeta diversas funções biológicas. Isso até explica o porquê, né, das pessoas ficarem mais sonolentas, cansadas, né? Por quê? Porque a gente tem um impacto na função cardiovascular, um impacto na função neurológica, na função renal, em diversos pontos do nosso organismo, certo? Em termos de sintomas, né, que a gente observa no estresse térmico, inicialmente a gente pode ter dor de cabeça, pode ter tonturas, náusea, podendo até evoluir a quadros como confusão mental, vômitos, e em casos de exposição solar maior, pode ficar com a pele avermelhada. Inicialmente, a gente pode ter aumento de suor, depois até diminuição do suor, dependendo do grau de complicação. Fadiga, alterações do sono. Então, a gente vê que é uma gama de sintomas e de repercussões muito, muito ampla. Doutor, é por isso que quem sofre com a pressão arterial normalmente mais baixa nesses dias de calor reporta que se incomoda mais? Isso é um tema bem interessante, porque a nossa pressão ela costuma se regular com a temperatura. Então, o que acontece? E isso é um fenômeno de vasodilatação, vasoconstrição. Dias mais frios, a temperatura baixa, nosso corpo ele contrai os vasinhos para tentar manter a pressão mais elevada. Tanto que no inverno é comum que quem é hipertenso, paciente hipertenso, tende a ter um controle pressórico um pouquinho mais complexo, porque a gente tem que aumentar as medicações. No verão, ao contrário, a temperatura aumenta, a gente tem esse fenômeno da vasodilatação, que os vasinhos, então, eles dilatam até para dissipar, ajudar no controle da temperatura, e aí a pressão tende a diminuir. Quem já faz uso de medicamentos antihipertensivos, né, isso falando em dias quentes, mas não nos extremos de calor, isso aí depois é um outro ponto importante, quem já faz uso de medicamentos antihipertensivos pode acabar ficando com a pressão abaixo até daquela recomendada. Então, são pessoas que vão sentir mais cansaço, mais fadiga, até podendo ter risco de desmaio, né, traumatismo pode acontecer. Não é incomum a gente ver, principalmente pessoas de mais idade, idosos, né, que já usam uma série de medicações. Então, o idoso toma muitos medicamentos e aí pressão baixa mais do que deveria no dia quente e, bom, pode acabar se machucando, né? Tem uma complicação até fora do esperado. Bom, doutor, o senhor citou ali uma gama de complicações, o calor extremo, o tratamento, não vou dizer tratamento, mas as providências a serem tomadas que o senhor indicaria para essas pessoas, para evitar que tudo isso possa acontecer. Então, aí nós precisamos, né, tentar interpretar a rotina também da população. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né? Tem pessoas que vão acabar tendo uma exposição maior ao calor. Como a gente estava até comentando antes, questão das pessoas que trabalham na rua, isso aí é importante que eles mantenham, né, uma vestimenta adequada, bem resfriada, proteção solar, né? Protetor solar mesmo na pele para evitar queimaduras pelo sol, também nesses dias que tem muita exposição, chapéu, enfim, métodos para poder se prevenir de uma exposição direta. Outras formas, sistemas de resfriamento, então de tempos em tempos é importante que eles vão para um local um pouco mais resfriado, descansem um pouco. Hidratação é algo que é fundamental, né, nesses períodos, esses dias mais quentes.
manter um aporte, né, uma ingesta de água para conseguir suprir com essas temperaturas muito elevadas que acontece, como a gente começa a suar, perde líquido, perde sais, então o risco de desidratação aumenta muito, né, nesses momentos. E aí, novamente, né, é importante ressaltar as populações de mais risco para isso, né? Idosos e crianças menores, né, que muitas vezes têm dificuldade também de conseguir relatar e aí acabam podendo ter complicações mais graves em função dessas temperaturas mais elevadas. Essa pauta da hidratação, doutor, e aí a quantidade de água, a polêmica da quantidade de água, é os 2 litros, é mais, vai depender de cada organismo? Vai depender de cada organismo, né? Até porque tem pessoas que, por outras condições de saúde, têm que ter uma ingesta hídrica um pouco mais reduzida. Então, até eu acho muito importante, quando a gente fala sobre hidratação, não generalizar né, de uma forma que vá passar uma informação que todo mundo tem que beber muito líquido. É importante beber líquido, é importante manter uma ingesta hídrica, né, o suficiente para o funcionamento do teu organismo. Claro, em dias mais quentes a gente vai tender a aumentar essa quantidade de líquido que nós ingerimos, né? Mas, em média, sim, pelo menos 2 litros da água, vamos colocar então de uma forma geral, para as pessoas conseguirem manter seu funcionamento. Doutor, a gente fala muito aqui do cuidado com a exposição ao sol, nesses horários, especialmente nesses horários, final da manhã, início da tarde, mas vamos pensar em quem esteve exposto ao sol, está se sentindo indisposto, ficou com a pele avermelhada, como faz para se recuperar disso tudo? Bom, então, inicialmente, né, como a gente havia até comentado, a primeira coisa é cessar a exposição. Né? Ir para um ambiente mais resfriado, tentar fazer uma ingesta de líquidos, mas uma coisa que é muito importante, né, como uma das complicações ditas antes, que seria a insolação, é uma complicação potencialmente fatal. Né? E muitas vezes as pessoas, estou mal porque peguei muito sol, e acabam postergando uma ida até um serviço de emergência. Então, isso também é importante, né, ficar atento. Teve uma exposição solar aumentada, mal-estar, vômitos, né, enjoo, vômitos, dor de cabeça, confusão, nota que a pessoa já começa a ficar um pouquinho mais fora do habitual, aí já passa de algo que a gente consiga resolver no domicílio. Se não, beber líquidos, repousos, né, cessar aquele estímulo que está te causando o problema. Doutor, nós falamos de hidratação, e essa pergunta da Aline, muitos precisam saber também qual é o ideal. Então, 2 litros é a média. Mas sobre alimentação, porque com esse calor todo, muitas pessoas têm menos fome. E também tem a ver com o que comer, uma comida gordurosa, má digestão, pode passar mal. Como é que é sobre a alimentação? Bom, a alimentação também tem um papel bem importante, né? Nesses dias mais quentes, a gente acaba, por vezes, tendo o apetite reduzido, certo? Tentar manter uma alimentação mais leve, balanceada, né, com alimentos mais complexos, tendem a facilitar o funcionamento durante esses períodos, né? Mas um ponto importante também é ressaltar as pessoas com diabetes, né? Isso é um tópico muito interessante. Geralmente, esses dias mais quentes, falando, né, que com o calor as pessoas tendem a se alimentar menos, né? Se observa que pessoas com diabetes podem, por vezes, apresentar até mais hipoglicemias, né, por diminuição da quantidade de alimentos que tem ingerido. Isso, claro, né, dependendo do tipo do diabetes, faz uso de insulina, enfim, e de diversos outros fatores. Mas, falando de maneira geral, quanto à alimentação, tentar não fugir muito do habitual, né, mantendo alimentos mais leves, né, mas, assim, sem pecar pelo excesso. Doutor, viroses aumentam mais em dias quentes? É uma pergunta um pouco mais complexa, tá? Em termos assim de viroses, não saberia te responder diretamente, tá? No período do inverno, a gente costuma ver mais impactos de quadros virais respiratórios, principalmente, né? E no verão, a tendência é mais de doenças gastrointestinais, né? Gastroenterites mesmo. Mas falando em específico assim de picos de temperatura, de episódios assim, de temperaturas muito elevadas, que nem nós estamos vivenciando nos últimos dias,
é um pouco difícil te dar essa resposta. Uhum. E em caso dessa virose em que a gente tem ali a diarreia, o vômito, segue o padrão de sempre. Quando identificar, procurar ajuda da saúde, profissional de saúde. Perfeito. Ainda mais, agora sim, ainda mais esses dias em que a gente tem um risco maior já de ter complicações como desidratação, já tem uma doença que está te causando perda de líquidos, eletrólitos, e aí mais com outros fatores externos, como a temperatura, sim, aí a orientação sempre é procurar os serviços. Mesmo que vá e faça uma hidrataçãozinha ou tenha as orientações. O importante é não ficar mal em casa. Doutor, o senhor falou antes que esse calorão também pode prejudicar e prejudica o sono, né? Por que exatamente isso? E o que fazer? Perfeito. Bom, o motivo pelo qual ele prejudica o sono é porque ele pode afetar aquela fase do sono profundo, sono REM, né? É um mecanismo um pouco mais complexo, tá? Mas assim, falando sobre as medidas mesmo, as medidas seriam, né, quanto a resfriamento, né? Ter um ambiente confortável, né? A gente sabe que às vezes é difícil, nem todo mundo vai ter acesso a essas condições, mas tentar priorizar ambientes mais climatizados, né? Evitar o excesso de roupas ou itens que possam acabar aumentando a temperatura corporal, né? nesse período de sono. E isso vale para todo mundo, vale para crianças, vale para idosos, porque aqui a gente fala muito, né, os públicos, como as crianças, como os idosos. Claro que nós sempre falamos das situações que a gente não consegue evitar que as pessoas estejam expostas, por exemplo, ao calor, os trabalhadores da logística, da construção civil, da agricultura. É utopia a gente achar que eles não vão para a rua no início da tarde, vão ir, né? Então, mesmo na tarde de 40 graus, a gente gostaria que não fosse assim, né? Aí, toda a gente sempre fala, quem puder evitar esses cuidados, doutor, dentro dessa esfera eu fico pensando dos idosos que estão em casa, não necessariamente acamados, mas que estão em casa. Nós temos uma rotina intensa, então as mães estão trabalhando, as crianças alguém está cuidando das crianças, porque as férias agora que estão encerrando, os idosos da mesma forma, aqueles que estão em casa, cuidados pelos filhos, os filhos estão nas suas jornadas de trabalho. Tem que ter um diálogo reforçado com esses públicos. É importante que se tenha um cuidado maior, sim, com essas populações, tá? E, claro, né, muito vai precisar de alguém externo, alguém que vá e controle isso também, né? Porque, por vezes, o idoso também pode perder aquela capacidade de perceber, né, como a questão também da ingesta de líquidos também pode ser reduzida, né, questão da temperatura do controle, ele pode não ter tanto percepção disso, e ainda mais se a gente for extrapolar, né, comentando sobre idosos já com questões neurológicas, quadros demenciais, então isso sim vai precisar de um cuidado ainda mais intenso. Doutor, antes o senhor citou sobre, de preferência, estar climatizado. E eu vejo muitas pessoas que hoje não têm ar-condicionado em casa e não sentem tanto calor, principalmente pessoas mais velhas. Como é que se explica isso? É uma questão de costume delas? Como é que faz? Porque, às vezes, esse calor todo, e aí tu vê as pessoas, tá quente, minimiza. Minimizam, de fato. Acredito que tem, assim, uma questão mais até cultural, temporal, né? É uma invenção relativamente recente para algumas pessoas até, mas a gente também não pode esquecer que a gente tem enfrentado mudanças climáticas, né? E as temperaturas jamais vistas, né? Jamais vistas. Então, é necessário ter uma certa cautela quando a gente vai tratar desse tópico, assim. Acredito que muitas pessoas podem também ter uma certa resistência a querer aceitar algumas mudanças que são importantes, né? Doutor, eu ainda preciso te perguntar o consumo da bebida alcoólica. Porque daí esquentou, não que seja o caso da nossa audiência por aqui, não que seja. Mas tem gente já pensando na cervejinha do final da tarde, e como vai estar muito quente hoje, amanhã, domingo, segunda, terça, ela pode se transformar em 2, 3. E aí como é que faz para equilibrar tudo isso? Porque o álcool desidrata, é isso? Perfeito. O álcool vai causar uma desidratação, né? E aí, novamente, estamos associando uma bebida que inicialmente vai te dar aquela sensação, estou ingerindo líquidos, mas na verdade eu estou cursando com uma desidratação. O que eu orientaria para essas pessoas, assim, intercala uma água, um suco, um refrigerante ali, de tempos em tempos, né? Claro, cenário ideal, vamos evitar consumir, assim, o álcool, né? Mas
Esses dias mais difíceis a gente sabe que as pessoas vão acabar se permitindo, ainda mais no final de semana. Então, eu diria que o principal é tentar intercalar com a ingesta de uma hidratação adequada, né? Com água. De água. Exato. Essa regra de intercalar com a água vale por... Eu sei, antes que me digam, eu sei que tá um calorão danado para tomar chimarrão, mas também tenho certeza que boa parte da audiência não deixa o hábito do chimarrão de fora, né? Eu coloco o ar no 15 e aí tomo o seu chima. Vale a mesma regra de ter esse cuidado com a hidratação, porque o chimarrão vai desidratar também. O chimarrão tem uma ação diurética também associada, né? Então, é importante também intercalar com água. Bom, doutor, eu acho que está bem colocado, pelo menos as minhas dúvidas e de alguns ouvintes que nos mandaram algumas questões, acho que dali Resumindo, também. doutor, o bom humor não vai voltar até essa onda de calor diminuir. Isso É, está claro. Me parece algo que vai demorar alguns dias para a gente conseguir recuperar. Segundo a previsão da Aline, só a partir da sexta da semana que vem. Quinta já vai tá bom. Eu tenho uma regra aqui, doutor, que eu brinco muito na editoria do clima, que é não pode reclamar do calor se tem um mínimo de estrutura, ar-condicionado, ventilador, né? Uma casa confortável, não pode reclamar. Mas nessa semana a gente liberou reclamação, porque fez tanto calor que a gente brincou, 48 horas pode reclamar. A Aline citou aqui ventilador. E às vezes a gente já ouviu falar que ventilador pode complicar a saúde. Tem alguma coisa a ver, doutor? Se a gente for pensar em algumas condições, né, que o ventilador pode acabar impactando, por vezes, se o ventilador está sem uma manutenção adequada, pessoas que têm uma rinite, mas da mesma forma que o ar-condicionado também pode acabar prejudicando. Se não né? for limpo. Se não for limpo, né? É mais uma questão de... É mito. Fica mais como um mito, né? Ele alivia a sensação térmica, né? Ele vai te aliviar aquele desconforto, né? Isso aqui que eu lembrei agora na fala do Marcelo do ventilador, doutor, que foi um alerta que nós tivemos na terça-feira e teremos na próxima, a baixíssima umidade do ar associada à alta temperatura. Tem que fazer aquela coisa de colocar bacia de água ou isso é um mito? Existem hoje os umidificadores, né? Quanto à bacia de água, é uma pergunta que eu fico devendo em termos de pensar se aquela água que está evaporando ali vai ter um impacto né, suficientemente significativo no ambiente, tá? Mas a gente sabe que com períodos de mais seca, temperaturas mais elevadas, para pessoas que já têm algum tipo também de problema respiratório, isso pode sim acarretar também no aumento de complicações. Então, a Já colocou bacia de água no quarto? Não coloquei. Eu já coloquei. não coloquei, mas eu sei que muitas muitas pessoas... crianças, né? Muitas pessoas têm esse cuidado, ou pelo menos fazem, né? Passam essa informação. E como na semana que vem nós temos essa baixíssima umidade do ar, a exemplo da terça, e a meteorologia, o Instituto Nacional de Meteorologia chega a comparar a nossa umidade com o deserto, comparou na terça e vai comparar na próxima, entre a segunda e a terça. Então, é uma observação que a gente precisa entender o impacto para a saúde disso, né? Com certeza. Não, quanto à bacia da água, o que eu falo é mal não faz. Não vai fazer. Mal então, não vai fazer. Na dúvida. Doutor, agradecer sua participação por aqui e desejar um bom calor, que possamos passar todos por esse calor da melhor forma possível. Até a próxima. Muito obrigado, então. Aline, muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, ouvintes. E até a próxima, então. Valeu, doutor João Berner, clínico geral, falando do calor elevado, os impactos na saúde e colocando, né, várias situações aqui que eu tenho certeza que muitos já deixaram bem esclarecido. Eu fico mal-humorado com o calor, viu, Aline? Mas agora tá muito bom aqui dentro do estúdio. O troféu de maior reclamão do calor vai para Marcelo Cardoso. Não adianta ter outra disputa, tu tá ganhando. Tu mesmo disse isso. Tem uma colega nossa aqui que... É páreo duro? Rita de Cássia. Não, mas tu tá ganhando dela. Não, o troféu reclamão vai pra você. Eu acho que sim. Penso que sim. Nós vamos fazer uma votação interna e depois eu conto pra nossa audiência. Mas eu concordo. Não gosto de passar calor, doutor. Ai. Não, ninguém gosta. Ninguém gosta, não é confortável. É que ninguém gosta, é que alguns falam e outros não falam. Eu falo. Isso aí, o Marcelo verbaliza. A cada 15 segundos.